Em uma Copa do Mundo, milhões de pessoas assistem aos mesmos craques de sempre, mas de vez em quando surge um nome que quase ninguém conhecia. E foi exatamente isso que aconteceu com Coolizo Mudau. Enquanto os holofotes estavam voltados para os grandes atacantes, um lateral da África do Sul começou a chamar a atenção. O motivo? A cara engraçada que ele fez tentando entender o que o árbitro Wilton Pereira Sampaio, brasileiro, estava tentando dizer em inglês ao aplicar um cartão vermelho. Essa expressão dele viralizou na web, mas existe uma pergunta que pouca gente consegue responder. Quem é Coolizo Mudau? E como um garoto nascido em uma pequena cidade africana, conseguiu chegar ao maior palco do futebol mundial, a Copa do Mundo. A história dele é muito mais improvável do que parece. Fica comigo que você vai entender agora. Meu nome é Rodrigo e esse é o Tapa de Qualidade FC. Coolizo Mudau nasceu em Musina, uma cidade localizada na província de Limpopo, no extremo norte da África do Sul. Musina está longe dos grandes centros do futebol africano. Não era o tipo de lugar onde surgiam constantemente jogadores para a seleção nacional. Por isso, quando era criança, ninguém imaginava que aquele garoto se tornaria atleta profissional. Como milhares de jovens sul-africanos, Mudau cresceu sonhando com uma oportunidade, mas o caminho seria longo, muito longo. Ao contrário de vários jogadores famosos que entram cedo em grandes academias, Mudau precisou subir degrau por degrau. Sua carreira começou longe dos holofotes. Primeiro vieram oportunidades em equipes menores, depois passou pelo JDR Stars e mais tarde jogou pelo Magesi. Eu não sei se fala Magesi, enfim. E em seguida chegou ao Black Leopards. Para muitos atletas, essa trajetória seria apenas uma carreira comum, mas para Mudau foi diferente. A cada temporada ele mostrava evolução e principalmente uma característica que chamava muita atenção, a regularidade. Ele não era o jogador mais famoso, não era o mais midiático, mas dificilmente fazia partidas ruins. Com o passar do tempo, o nome dele começou a ganhar respeito dentro do futebol sul-africano. Os treinadores confiavam nele, os companheiros confiavam nele e os grandes clubes começaram a observar. Até que em 2020 aconteceu o momento que mudou a sua carreira. O Mamelodi Sundowns, um time aí bem conhecido aí africano, entrou na disputa. E para quem acompanha de fato o futebol africano, que não é meu caso, eu não acompanho, mas tem gente que acompanha. Isso significa muito. O Sundowns é um dos clubes mais fortes do continente. Um time acostumado a disputar títulos nacionais e torneios internacionais. E foi justamente ali que o Mudau deu o salto definitivo. Quando chegou ao Sundowns, muita gente acreditava que ele teria dificuldades para se firmar. A concorrência era forte, a pressão também, mas aconteceu o contrário. Mudau conquistou o espaço rapidamente, partida após partida, temporada após temporada, até se tornar uma peça praticamente indispensável. Enquanto isso, os títulos começaram a aparecer. Campeonatos nacionais, competições importantes, participações internacionais. O jogador que anos antes atuava em equipes menores, agora defendia uma das camisas mais respeitadas da África. Mas ainda faltava um objetivo, a seleção nacional. E ele chegou. Em 2022, Mudau estreou pela seleção principal da África do Sul. Era o reconhecimento por anos de trabalho. E ele não parou por aí. Nas competições seguintes, passou a ser convocado com frequência, até ajudar a África do Sul a conquistar o terceiro lugar da Copa Africana de Nações. Agora ele já não era apenas um jogador de clube, era um nome importante para o seu país. Pessoal, o mais interessante da história do Coolizo Mudau talvez seja justamente aquilo que não aparece nas estatísticas. Ele não ficou famoso da noite para o dia, não surgiu como uma promessa mundial e também não recebeu milhões ainda adolescente. A sua carreira foi construída lentamente, passo a passo, clube após clube, temporada após temporada.
E talvez seja exatamente por isso que a sua trajetória chama tanta atenção, porque ele mostra que nem todos os jogadores chegam ao topo pelo caminho mais rápido, alguns chegam pela persistência. Hoje, quando torcedores do mundo inteiro procuram saber quem é o Khulizo Mudau, eles enxergam o lateral da seleção sul-africana que fez uma expressão engraçada ao tentar ali decifrar o inglês do árbitro brasileiro. Mas por trás desse nome existe uma história de evolução constante, uma história que começou em uma pequena cidade chamada Musina e que acabou levando aquele garoto ao cenário mais importante do futebol mundial. O meu nome é Rodrigo, muito obrigado por terem ficado até aqui e siga Tapa de Qualidade FC. Tamo junto!